Vou deixar o pessoal entrar um pouco mais aqui, que essa noite é a noite da live especial. Oi, Mari. Ei, a nossa convidada já entrou. Oi, Ana, tudo bem? Eu já vou te chamar aí, tá, Ana? Deixa o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente poder te chamar. Enquanto isso, eu quero apresentar para quem já está me ouvindo. O tema da live é Ops, saiu do espectro? Nós vamos descobrir se saiu ou não do espectro com a nossa mamãe especial, a Ana. Tá tremenda a câmera? Vai me falando aí, Kelly. Tá? Oi, Valéria. Oi, Rita. Vamos lá, pessoal, vamos entrar. Oi, Fabi. Vamos entrar, vamos convidar o pessoal para participar da live especial. Ops, saiu do espectro. Vamos descobrir se a mamãe conseguiu mesmo recuperar o seu filho, se ainda está em processo, o que ela está fazendo. Oi, Janaína. Oi. Vamos chamar ela, não vamos perder tempo, né? Ela tem muito o que contar. Mãe de 3, 2 com Teia. Uma mamãe assim, guerreira, dá pra ver no semblante dela, né? Lutadora. Minha irmã falou que agora tá ok. Minha irmã tá sempre me ajudando em tudo. Oi, Rafa, tudo bem? Então vamos chamar a nossa convidada aqui, especial, mais que especial hoje. Ei, Mari. É hoje, hein, Mari? Essa live é pra você, hein? Você tava tanto querendo ver uma mãe que pudesse falar Oi! Tudo de uma bem? recuperação fundamental e importante. Tudo bem, tudo bem. Que Olá, bom que deu tudo certo, né? deu. Sempre uma correria para a gente que faz o nosso papel e quer ajudar um pouquinho. É sempre corrido, né, Aninha? Vou te Verdade. chamar de Aninha porque eu tô vendo que você é uma menina. Ah, Pronto, é isso mesmo. Mas olha, um prazer te conhecer, né? Não tínhamos nos falado assim, desse jeitinho, né? As minhas lives são meio que na hora mesmo. A gente não tem tempo para ficar ensaiando, né? Eu quero te agradecer, é uma honra poder ter você aqui na página, colaborando com a minha página. Quem me mandou o seu perfil foi uma mãe falando, olha isso. Aí eu vi aquela foto dos seus meninos brincando na terra e eu aham. li aquelas palavras, eu falei, puxa, que coisa linda, né? Vamos convidar para poder contribuir conosco. Então, para nós é uma honra, muito obrigada, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. E já vamos começar conhecendo aqui sua história e você contando pra gente um pouquinho, Ana, como que você descobriu o autismo e se apresentando também e dando seu oi. Tá bom. Boa noite para todo mundo. Então, o autismo foi assim. O Anthony, quando ele nasceu, eu percebi ele já um bebê diferente. Já na maternidade ali, ele chorava demais, era muita cólica, e cólica, e cólica, e não era bem cólica, porque era uma cólica que não tinha fim, não tinha explicação. Ao longo do tempo ele foi crescendo e ele foi demonstrando diferenças. Ele ganhar, por exemplo, ele aprendia, dali a pouco ele desaprendia. E não repetia aquilo nunca mais. Você via a capacidade nele, cognitiva, de fazer as coisas, mas você via, eu como mãe, eu apalpava o bloqueio dele. E com 1 ano e 2 meses ele começou a ter crises nos lugares diferentes, assim. E Então como até que começou a primeira? Porque eu me lembro que a nossa primeira, Ana, eu e meu esposo, a gente também deu uma crise. A gente ficou muito nervoso, a gente não sabia o que era, a gente já estava desconfiado, a gente acabou discutindo no meio de uma crise, infelizmente, né? Não fomos sábios naquele momento, muitos pais às vezes não são, porque não é fácil. E o meu não. menino começou a rolar de um lado para o outro sem motivo nenhum aparente. A gente estava no quarto, ele começou a rolar e bater a cabeça no guarda-roupa. E ali a gente ficou muito nervoso. E como que foi a primeira crise que deu com você, assim, com o seu menino? Até então ele chorava muito em público, tudo bem, mas eu conseguia acalmar ele. Então eu achava que até então estava tudo dentro do comum. Eu levava ele muito em gastro, eu usava muito bromoprida pro estômago dele, entendeu? Porque eu achava que ele tinha dores. E parecia que ele tinha dores e tinha mesmo, né?
Então, quando ele tinha 1 ano e 2 meses, a gente foi numa viagem com a minha irmã e com a minha mãe num hotel. E quando chegou naquele hotel, simplesmente ele entrou em pânico em ter que entrar naquele quarto. E ele gritou a noite toda e ele se jogava e ele não queria. E daí a minha sobrinha tinha a mesma idade dele. E ela andava para todo lado, dispensando sorriso para as pessoas e interagindo. E ele só chorando, e só gritando, e só querendo, e grudava em mim. E aí era bem difícil. Foi uma viagem muito cansativa, muito exaustiva, a gente não aproveitou nada. E daí, ao longo do tempo, eu percebi que ele era uma criança 100% boazinha se tivesse eu, meu esposo e a minha filha em casa e tivesse tudo dentro da rotina. Aí ele era uma criança tranquila, ele dormia no horário dele, tudo perfeitinho. Porém, eu não podia lavar louça com ele acordado, eu não podia fazer barulhos, ruídos, senão ele já começava o chororô. Então, se chegasse pessoas na minha casa, o que acontecia? Ele grudava em mim e pronto. E chorava, chorava e chorava. E daí quando ele... Perdão. Eu gosto sempre de perguntar o início, porque o que eu gosto de levar para os pais é que o início, né, Ana, é geralmente muito semelhante, mas aqui a gente quer trazer que o fim dessas crianças e dessas famílias podem ser diferentes. Sim, né? sim. Geralmente, eu faço sempre a mesma pergunta para a mãe que eu entrevisto, para o pai. E sempre é muito parecido, mas o que eu quero levar para os pais que estão na minha página, até alguns profissionais, que o final, né, Ana? O final pode ser diferente. Como você teve, tá proporcionando, claro, né, com a ajuda de toda a família, com a ajuda de Deus, mas você está proporcionando um fim diferente, uma história diferente para o seu menino. Então você foi vendo as crises e você já pensava que era algum problema gastrointestinal, mas aí você já estava vendo que era muito fora do normal, né? Fora, porque depois eu comecei a reparar que ele perdia o que ele ganhava, por exemplo. Ele tinha toda a capacidade de 10 meses estar caminhando, e ele não caminhou. Ele se prendia, e depois ele falava, balbuciava alguma coisa, falei, agora vai falar, e nada. Não falava nada, ele não me olhava no olho, eu chamava ele nada. Então, quando ele tinha 1 ano e 10 meses, eu li alguma coisa sobre autismo, eu falei, gente, olha o Anthony aqui. Só que daí, quando eu fui conversar com meu esposo, ele não aceitou assim na hora. Ele falou, não, ele só tem 1 ano e 10 meses, não tem nada a ver. Até porque ele trabalhava o dia inteiro fora, e talvez ele não tinha ainda absorvido como eu essas questões, né? Sim. E daí ele falava assim, não, com 3 anos criança fala, com 3 anos criança desenvolve. E eu conversei com a minha mãe e ela foi da mesma opinião. Não, com 3 anos ele fala, vai ficar tudo bem, ele é muito, muito cedo para você pensar que é isso é coisa da sua cabeça. Eu falei, então tá, então eu não vou bater de frente, eu vou esperar. Só que daí eu seguia no Instagram uma mãe, a Aline Vicente, antigamente era Dia de Mamãe. A Laurinha, ela tinha 1 mês só de diferença tem 1 mês de diferença do Anthony. E por mais que ela era bem mais desenvolvida que ele, eu via muita semelhança. Eu pensava comigo, bom, se a Laurinha que tá tendo todo o aporte fonoaudiólogo, tudo, tem essas condições, então deve ser normal mesmo. Até que um dia, em fevereiro de 2017, dia 4 de fevereiro de 2017, eu me pego um post daquela mãe, relatando em 4 páginas todas as condições daquela criança, e no final dizendo assim, a minha doce Laurinha... Oi. Agora voltou? Sim, eu fiquei sem internet aqui, tá. Porque tá chovendo a beça aqui. Volte e meia eu perco uma live por conta de muita chuva. Aqui também. Aqui chove demais. Tô vendo. Então, sim, daí quando eu... Então, daí quando eu vi que a Laurinha também era autista, que ela era autista, então o meu mundo despencou ali, porque então eu tive certeza que o Anthony também era, e não surgiu mais dúvida que o Anthony era. Só que eu precisei respirar, porque ali no post ela explicava bem que era o neurologista que fechava o diagnóstico. Então foi onde eu primeiro fui buscar do Senhor, né? Porque eu falei, Senhor, foi o Senhor que criou meu filho desse jeito, então eu preciso de uma luz, de um caminho para trilhar. E o Senhor prometeu que ia trilhar um caminho na nossa vida. Quando o Senhor prometeu que ia trilhar um caminho na nossa vida, aquela semana eu consegui um neurologista
E daí ele olhou pro Anthony e eu não falei da minha desconfiança. Eu não falei nada, eu fiquei esperando mesmo a reação do neuro dele. Ele falou assim, olha, vamos fazer os exames, dando tudo ok, o teu filho tá dentro do espectro. Só que ele falou isso achando que eu ia me assustar, né? E eu falei, não, então tá bom. Porque, assim, a minha ânsia de descobrir logo e ter o laudo e tudo foi muito grande. E nisso, nesse meio termo, eu e meu esposo vivendo aquele luto, né? Que é normal, aquela dor incessante. A gente foi encontrando muitas pessoas, relatos da dieta, né? De pais e mães que curaram seus filhos através da dieta. Mas a dieta teve muita ligação com a busca dessas dores que o Anthony sentia. Para mim fez total ligação. Porque ele era uma criança muito constipada, ficava 4 dias sem ir no banheiro, tinha muita febre intestinal. Então, para mim, foi muito interessante. Então, antes de sair o laudo, eu já retirei o leite da dieta dele, 100%. Nisso, quando eu tirei o leite da dieta dele, com 3 dias, ele me olhou no olho. Uma coisa que há 2 anos e 7 meses eu nunca tinha alcançado, nem de quando ele era bebezinho. Então, ele começou a olhar no seu olho. É impressionante. Esse aqui é meu esposo, o Tim. Ele tá. As crianças dormindo, a gente vai ficar juntinho aqui. Que bom. Mas sabe, impressionante é você falar isso, Ana, porque as mães me mandam no privado assim: olha, em 4 dias que eu tirei o leite, em 3 dias, e é até difícil pra gente que já tem a evidência dentro da nossa casa, que é o nosso próprio filho, às vezes acreditar. Você não consegue imaginar que em 4 dias de dieta vai ser melhor do que o medicamento que a criança está usando 1 ano, né? Então, claro que a gente crê, porque nenhuma mãe, como eu digo, vai mentir para outra, porque ninguém está vendendo nada nem comprando, né? A gente quer só compartilhar. Então, a gente acredita, né? Então, a gente acredita que você vê em 3, 4 dias, você viu diferença. Eu vi diferença no meu 30 dias de dieta, e eu tenho mães que com 4 o leite viram a diferença, né? Então, isso que você está pontuando para nós foi maravilhoso. E é também a segunda pergunta que eu ia fazer para você, né? Por que você decidiu fazer um tratamento diferente? Porque não é o que a gente encontra na internet e nem na medicina. Quando a gente vai procurar as autoridades e os especialistas, eles nos passam outra coisa do que a gente está fazendo, né? Eu, por exemplo, essa página surgiu, Ana, porque quando a gente encontrou esse tratamento, a gente... falamos assim, se não der certo, dá tanto trabalho, né? É um protocolo tão específico, e se não der certo, vamos avisar os pais para não perderem tempo, porque isso nos parece loucura. E se der certo, também vamos avisar os pais. Então, assim surgiu a página, né? Nesse intuito de espalhar isso, porque isso não é espalhado, isso não é dito. Então, assim você começou um tratamento alternativo, né? Isso. Então, quando a gente daí quando foi na outra semana, que daí sim saiu os exames deles, deu todos normais, a tomografia, bera, tudo certinho. Então, já saiu o laudo, e para as crises o neurologista passou um nome do medicamento que eu não me lembro qual que é, não é o risperidona, é outro medicamento que eu nunca comprei, na verdade. Porque daí eu já estava nessa questão, eu só estava procurando uma médica que aplicasse o método CISI para desintoxicar, que o meu sonho daí entrou na minha... Eu falei, gente, tem tudo a ver, porque entra um quebra-cabeça na sua cabeça. Claro que se você tirar a dieta, ele está tendo efeito positivo porque está mexendo no intestino, óbvio que se fazer um detox desse intestino, ele vai melhorar cada vez mais, né? Parece que pra gente que está palpando, tem todo sentido, né? E foi isso que a gente foi à busca. Eu e meu esposo encontramos alguns médicos aqui no Brasil, algumas médicas que faziam esse tratamento todos distantes daqui de Curitiba, até que de muita insistência do meu esposo encontramos uma aqui a 180 quilômetros de nós, que é em Rebouças, Paraná, a doutora Márcia, e a gente nem perguntou para ninguém a indicação dela, a gente só marcou para sexta-feira e fomos, assim. E quando a gente chegou lá, dito e feito, ela pediu a coleta de exame de sangue para fazer todo o IgG das intolerâncias intestinais dele, né, de todos os alimentos, e também um outro de metais pesados. E a gente fez esses dois
esses dois exames, e ela já começou com as homeopatias detox, com as vitaminas, né? E com os magnésio, tudo. Ela faz todo o pacote completo. Essa médica, ela faz assim, todo o tratamento alternativo, ela junta na criança. E ela vai ela mesma acompanhando. E daí, quando eu, ansiosa, perguntei para ela, doutora, e quando que eu vou começar terapias? Fono, aba e tudo mais. Ela falou, calma, vamos, ele é muito pequeno ainda, vamos primeiro fazer esse processo. E daí a gente vai vendo ao longo do caminho se vai surgir essa necessidade. Então, tá bom, eu confiei. Que maravilha. Realmente, você foi agraciada por Deus, né? Porque te economizou um valor incalculável, né? Porque o que eu ouço das mães, assim, são valores absurdos. E te colocou já diretamente no caminho correto, segundo a nossa visão, né, Ana? Que nós temos que respeitar a visão de todo mundo. Mas segundo o nosso olhar sobre os nossos filhos e sobre o autismo, te colocou já direto no caminho correto. Foi o que aconteceu conosco, né? A gente achou, assim, mexendo na internet, como todo mundo faz quando começa a descobrir, né? Encontramos esse tratamento e isso nos ajudou muito, apesar que a gente atrasou, ficou protelando 6 meses, porque a gente ficava assim, não, é muito difícil, como é que vai tirar tudo da dieta? A aceitação foi mais longa, né? Vamos dizer assim, né? Sim, poxa, é muito difícil, a gente não vai conseguir, né? Tem que viver cozinhando, ele não pode comer nada industrializado, a gente não vai conseguir. Mas você vê, né, Ana, o cuidado que a gente teve, né, da parte de Deus, de já encontrar esse tratamento, porque meu filho também se deu severo no início, eu não sei que idade o seu... E qual o grau, se você consegue quantificar o nível de autismo. O meu filho começou o tratamento com 2 anos e meio e ele era severo, mas ele subiu forte e logo ele caiu, porque logo a gente interviu com toda essa questão do tratamento alternativo. O seu menino tinha quantos anos quando você começou esse tratamento? 2 anos e 7 meses. E aí eu peguei e fiz um ATEC dele retroativo, com os dados que eu tinha lá no início. E o ATEC dele naquele tempo deu 133. Nossa, nem eu não acreditei, porque foi assim, como daí logo em seguida ele já foi recuperando, 4 meses depois de 2 detox, ele já era tipo outra criança, ele tinha distúrbio de sono. Aí foi onde que essa médica também faz a terapia REAC. Essa terapia, ela é uma neuromodulação. Ela vai fazer, vamos dizer assim, ela vai entrar na corrente elétrica neural do organismo, né, em todas as células, e vai otimizar as células que estão trabalhando errado, por algum motivo. Como no caso, as nossas crianças, eles perdem esse tempo se intoxicando e se alimentando de forma errada, e daí entra a questão também que hoje a lei, a ciência e a lei já sabe que uma criança que tem intolerância a leite, a glúten, a ovo, tem várias vacinas que não pode, porque realmente vai prejudicar ainda mais, entendeu? Então, tudo isso causou danos nas células, principalmente neurais, né? Que todo autista, inclusive, sim, por mais que eles estão em vários níveis de diferença do espectro, eles são todos parecidos, no final das contas, porque mexe com as mesmas células. Então, essa terapia, ela vai entrar nessa radioterapia, nessa radioeletricidade ali, otimizando essas células gradativamente. Foi onde, quando ele fez quando ele tinha 3 anos completo, ele fez essa primeira terapia, que elas são em 5 dias. E daquele dia em diante, o Anthony nunca mais parou de dormir, menina. Aí, os ganhos foi chegando, daí foi depois, em seguida, foi começando, mamãe, ai, eu tão sonhado, mamãe. Ai, que incrível, que lindo, né, Ana? É lindo, é de chorar. Porque, assim, parece que enquanto a gente tá lutando, a gente nem tem tempo de chorar, né? A gente não tem tempo de parar, debruçar, de chorar. Né? Não para de chorar. Como meu marido falou aqui, vai lutando e vai chorando, né? Eu já... Geralmente eu vou fazendo assim, que eu sou bem emotiva. Tem aqui a Joyce, uma querida, que deu uma live para nós, perguntando o que é o REAC. Mas antes de você me responder, eu queria reforçar a sua resposta aqui
sobre os metais pesados que existem em alguns produtos, né? Inclusive as vacinas que você falou. Existe um vídeo que está na minha página, num fórum de cientistas, que eles falaram que sim, não só o autismo, mas como doenças neurológicas, como o Alzheimer, e não tem precedentes, porque é uma coisa nova e ainda não se tem precedentes, não acompanharam toda a evolução dos riscos dos metais pesados que contém esse material que você falou. Até a gente evita um pouco o nome, porque é contra o sistema, né? E a gente quer ir longe porque a gente quer chegar nos pais. O que nos interessa são os pais. Ante um reconhecimento da ciência. A gente não precisa disso. A gente precisa hoje do nosso filho feliz, falante, dormindo bem, comendo de tudo, interagindo. Eu preciso disso. Mas tem pais que precisam do respaldo da ciência. É importante que a ciência chegue junto conosco. A gente não pode esperar a ciência, né? Mas é importante... Eu não esperei. Eu não esperei. Hoje eu já sei que a ciência aprova a dieta, aprova agora, tem lei que aprova a questão de evitar vacinas nesse caso. Hoje a gente tem esse respaldo, mas lá quando a gente começou há 4 anos atrás não tinha nada disso, né? Foi por fé mesmo. Foi na ânsia de ver o nosso filho, de restaurar o cognitivo dele e a vida dele. Porque não dava. Maravilha. Tudo quando eu descobri o autismo, que eu olhei para o meu filho, que eu não tinha o conhecimento do autismo. Quando você se aprofunda no autismo, que eu olhei para o Anthony, eu não vi outra coisa nele não ser autismo. Até que a doutora Márcia perguntou para mim, o que você vê no seu filho além do autismo? Eu respondi por fé aquele dia. Eu falei assim, eu vejo um menino muito querido e muito amoroso. E é o que ele é hoje. Ele se põe no lugar das pessoas, ele sente o que as pessoas sentem, ele tem dó. Ele fala assim, mãe, não dá bronca no Adriel, mãe, porque eu tenho muita dó do bebezinho. Ai, que gostoso. Ai, eu quero ouvir isso um dia do meu filho. Tá vendo, Ana, como é gostoso compartilhar as experiências, né? Pais que estão nos assistindo, vocês estão vendo que em poucos meses uma melhora absurda e uma melhora natural. Porque a gente sabe que a Ritalina, a risperidona, esse medicamento que você agora não lembra o nome, nem vale a pena citar, como eles deixam, né? Como é que é? Malefícios, né? Até efeitos psicóticos a risperidona dá também, né? Verdade, não, só do medicamento até, né? Hoje, na verdade, quando os pais chegam nos consultórios, muitas vezes já sai com aquela marmitinha, né? Que é terapia e remédio. É só isso. Sim. E é como diz uma médica... E aí a tua criança está designada, e daí eles falam que a tua criança está designada a viver um mundo azul e que eles são felizes ao modo deles, e eu não acredito nisso. Que eles consigam ser felizes sentindo dores abdominais, sentindo dificuldade para dormir, sentindo hipersensibilidade nos locais. Não tem como. Tem como a pessoa ser feliz. Ter vontade de falar e não conseguir. Suicídio, porque, gente, a gente está falando agora para uma grande maioria de pais que tem a criança ainda na infância ou na primeira adolescência. Mas se a gente se deparar já com os jovens autistas, eles têm tendência à depressão, a suicídio, isso é uma realidade. Sim. Então, esse negócio de mundo azul, lindo e maravilhoso, eu não consigo ver nada dessas coisas, né? Então, assim, a gente está muito feliz com essa live, né? Porque para nós é maravilhoso ouvir essas coisas de você. Ô, Ana, o ATEC dela nós vamos contar por último. O meu esposo quer saber o ATEC atual. Eu falei, segura o ATEC atual, porque, né, a live é o seguinte. Olha lá a Vanessa falando que eu tenho muitas testemunhas dessa vitória. Que o pessoal que está aqui entrando dos meus amigos, das minhas amigas, apalparam isso. Uhum. Já não tá uhum. Já tá no máximo. Já vi. Pronto, deu um probleminha aqui. Vamos lá, Ana. Não vamos nos ater a esses problemas técnicos. De chuvas. Aqui também está chovendo. De chuva.
Ô, Ana, há quanto tempo, então, você tá... Que idade que é Anthony, o seu menino? Porque são dois com TEA, não são? São. A minha menina, quando ela tinha 9 anos, quando a gente começou o tratamento do Anthony, eu já tinha percorrido vários psicólogos, vários médicos para entender o déficit de atenção dela, que não tinha solução. Até que no primeiro REAC do Anthony, que eu vi que na primeira aplicação ele começou a dormir, e eu via tantos ganhos nele e nela, eu não via diferença, eu desabei com a doutora. E aí foi onde ela fez a primeira consulta da Angeline, e o que eu buscava na medicina a minha vida toda, há 9 anos, ela bateu o martelo que ela também tinha sombra do autismo. Ela era Asperger, né? Super verbal, super inteligente, com a síndrome de Savant a 1000, porque ela é ótima em tudo que ela faz, né? As comorbidades, né? Super verbal, mas quando ela ia contar um assunto, tinha começo, mas não tinha meio, não tinha fim. Se você não vivesse com ela o que ela tinha vivido, você não ia entender o que ela queria te contar nunca. Poxa, Ana, foi um baque, né? Saber que o segundo também é, porque a gente teve isso com o pequenininho, achar que talvez até fosse, porque a gente também fez uma intervenção dramática com ele na questão da dieta, né? A gente não perdeu tempo. O meu pequenininho estava falando pato, de repente ele não queria mais falar a primeira palavrinha que foi pato. Eu pedia para ele, Mateus, fala pato. Ele ia para trás e batia a cabeça. Ele fez isso, a gente já entrou com a dieta para ele, né? E se era, se não era, porque a gente sabe que quanto mais cedo, né, pais, intervém com a dieta, mais fácil a neuroplasticidade, toda essa questão aí que a Ana está pontuando, se recuperar melhor e mais fácil. Então, eu também tive essa sensação, eu imagino que muitos pais que têm o segundo filho, né, também tem essa questão aí desse medo, desse receio de também vir autista. Então, ela é Asperger, né, a sua segunda. E a comorbidade dela, assim, que foi mais desafiador para mim, foi o TOD, né, o transtorno positivo desafiador. Esse é de arrebentar, gente. Eu acho que esse é mais difícil que o próprio autismo, vamos dizer assim. Porque você precisa que a criança faça aquilo que você está pedindo tem horas e ela não vai fazer. Nossa. É complicado. É bem complicado isso. Mas você foi à luta, né? Como eu digo para as pessoas, a gente chora, assim, tem uma hora que a gente tem que parar e tem que começar, né? Como eu botei ali numa chamada que eu fiz, quando você chega lá no fundo do poço, o único caminho é subir, né? Não tem mais o que fazer, né? E agora hoje você está podendo ajudar outras famílias, né? Está nos edificando com seu testemunho, está nos ajudando, nos dando esperança. Por que eu gosto tanto de chamar as mães para participar, os pais? Porque quando a gente está mal, quando a nossa criança tem um revés, que todo autista vai para frente, vai para trás, esse mês para nós foi super difícil com o João, mas a gente se anima, a gente falou, não, né? A gente olha você falando, às vezes eu dou um testemunho, a gente ajuda, né? Ajuda outras pessoas a continuar a caminhada, porque não é tudo um mar de rosa. Eu imagino que seu menino também, né, Ana, deve ter ido para frente, para trás algumas vezes. Comigo é assim, não sei com você. Várias vezes, porque quando você começa a mexer na ferida, ela vai florescer e vai pôr para fora. Tem que pôr para fora. Ele vai eliminando assim. Esse REAC, né? A Joyce me... Isso. Eu tenho alguns posts no meu Instagram da doutora aplicando nele, né? É um aparelho que ela coloca nos 7 pontos da orelha, né? Ela vai lá com tipo um lápis ali e emite a luz, né? São 7 pontinhos. É indolor, ele não sente nada, bem tranquilo. Daí ela vai repetir. Interessante, eu nunca tinha ouvido falar. Isso. Depois eu vou te passar por direct o material dele. Tá bom. E o pessoal também, depois eu vou deixar, viu, gente, o endereço do Instagram da Ana pra gente olhar lá a página dela. Sim, e no link ele ajuda em quê? Ele vai restaurar as células
que pararam de trabalhar de forma corretamente por algum motivo da pessoa. Isso daí é bom para... ele vai restaurar depressão, ansiedade, autismo, TOD. Maravilhoso isso. Ele vai, na verdade, ele vai reagir naquele organismo de acordo com o que a pessoa está apresentando. Então, cada pessoa... Novidade, hein? Novidade mesmo, assim, porque a gente está sempre mexendo nas coisas. Eu nunca ouvi falar. Isso é fantástico, viu, Ana? E na link da minha bio, daqui do Instagram, tem um link lá do YouTube explicando agora o novo protocolo que foi liberado na máquina dessa doutora, que a gente faz acompanhamento, em que ele é diferente agora. Ele tem uma jaquetinha azul aqui no tórax, e é por mais de 1 minuto que fica aqui a rádio, fazendo a radioeletricidade ali. E eu não sei nem se é esse o nome, porque eu sou um pouco leiga, mas é mais ou menos isso. E ali ele é mais específico, é mais centrado. Então os efeitos é bem mais rápido. E o Anthony fez vou ver isso. Vou ver isso pro meu menino também. Sim. Né? Então, inclusive, tem alguns outros médicos que fazem também essa terapia REAC. O criador da máquina é o Dr. Rinaldi. Ele é da Itália. Ele veio aqui em Curitiba, na PUC, fazer uma palestra. E nessa palestra ele falou que tem outros médicos também fazendo, mas não são todos que estão qualificados. Então, tem médicos que estão fazendo a terapia, porém as mães não estão vendo ganho. E eu conheci mães que fez em outros médicos e quando fez com a doutora disse que é totalmente diferente. Então eu não sei dizer ao certo, se eu tô falando certo, se eu tô falando bobeira. Mas tem que ter um profissional. É igual a homeopatia. Existem profissionais e profissionais. Sim. Você chegou a usar a câmara hiperbárica, Ana? Oi? Você chegou a usar a câmara hiperbárica? Não. Esse eu não tenho conhecimento. Aham. Legal esse tratamento, mas eu acho que você falou o suficiente para nós, né, para despertar interesse, curiosidade, a gente ir atrás, ver os custos disso, né? Sou muito adepta a coisas simples, assim, como aquela médica falou bem no início da sua história aqui, vamos primeiro tratar o intestino e ver do que a criança precisa, né? Porque nós pais ficamos muito ansiosos e a gente quer tudo, fazer tudo. Ah, faz isso que melhor, a gente vai lá, faz. Eu acho que é botar os pés no chão, respirar fundo, né? E ver o tratamento que se adequa. Por isso, né, pais, um bom médico que respeite todas as linhas é o médico ideal para andar com você. Aquele médico que você vai falar de glúten, ele dá uma risadinha, você sai correndo sem olhar para trás, porque só vai prejudicar o tratamento do seu filho, né? Eu queria ver com você o seguinte, o meu filho, ele começou em janeiro do ano passado, esse tratamento natural que a gente faz, então aí tá com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. O seu menino agora tá com quantos anos, Ana? Ele vai fazer 7 anos agora. 7 anos. Então já tem há muito tempo que você tá caminhando com esses tratamentos, né? 4 anos no total agora. 4 anos. E você faz os tratamentos tradicionais paralelos? Você leva o seu menino em TO, terapia? Como é que é essa história? Chegou ao ponto que não precisou. Porque quando realmente, finalmente, liberou as clínicas para ele fazer a interação, para entrar com essa terapia alternativa, a terapia, ele já tinha ganhado alta, tanto que na escola ele não chegou a precisar nem de tutora. Entendi. E os custos que você tem hoje com esse tratamento é diferente, né? Com essa linha de tratamento mais natural. Você que conhece a sociedade brasileira, né? Você acha que cabe no orçamento das famílias? Fica muito fora? O que você vê nessa questão aí? Tem que fazer malabarismo, né? A gente tem que administrar e abrir mão de coisas, assim. Eu e minha esposa entramos num acordo, assim, que eu e ele, a gente ia ter a vida inteira para realizar os nossos sonhos. Que agora era hora da gente restaurar a saúde dos nossos filhos e no futuro, juntos, conquistar os nossos sonhos.
Sim, eu te pergunto, né, Ana, é uma pergunta um pouco pessoal, mas eu te pergunto porque a gente sabe que, em média, hoje, um autista, ele custa para uma família em torno de 10 mil reais, né? Meu filho tá bem longe disso, porque a gente não faz nada aqui, é ovo de manhã, ovo de tarde, bastante conversa, amor, carinho, não que os pais não deem, os pais que estão fazendo os tratamentos aí que a medicina pede, né? Mas nós não fazemos esses tratamentos também com o nosso menino, ele nunca fez, né? Na Espanha nós tínhamos até direito de fazer gratuitamente um bom tratamento, mas a gente quis saber se o tratamento focado no intestino ia fazer diferença, senão a gente ia ficar com os dois tratamentos e ia ficar inseguro, né? Então a gente resolveu usar primeiro um e depois o outro, mas nem chegamos ainda a usar o outro, porque esse primeiro tem nos dado uma resposta, assim, muito significativa, a ponto de querer divulgar e ajudar mesmo, né? E aí, sabe, Ana, eu fico pensando assim, eu fico ouvindo você falar, a gente, né, nós que somos dona de casa, mães, pessoas simples, né, a gente está aqui falando, e muitas pessoas no autismo, muitas pessoas bastante conhecidas no nosso meio, elas também focaram no intestino dos seus filhos, porém elas não divulgam muito. Eu não consigo entender por quê. Falam mesmo muito de Aba e Denver, são crianças que já estão fora do espectro, que a gente sabe que houve suplementação, que houve um foco no intestino, mas não se divulga tanto. Talvez, não entendo por quê, talvez não chama tanta atenção, não consigo entender. Eu sei que também fizeram. Então, pais, se vocês estão fazendo os tratamentos convencionais, experimentem, né, focar no intestino, porque no fundo a maioria tem conhecimento, né? Eu conheço pessoas assim bem entendidas na área, né, do autismo, que falam que a alimentação não tem nada a ver, mas aí tiveram o primeiro filho e é tudo orgânico, tudo biológico. Então tem a ver, essa mãe está considerando que tem a ver. Né? Então, vamos ver bem essa questão, né? de falar e de fazer, né? E isso é muito importante trazer à tona, né? Era bom que todo mundo pudesse falar para poder ajudar o mais rápido possível, porque não é fácil, né? O meu filho dava 8 crises por mês, depois caiu para 2, com dieta e alimentação. Uma crise dele chegou a durar 3 horas, Ana, né? Então era vizinho batendo na minha porta, a gente chamando polícia. Então hoje a gente não vive mais isso, então tem que levar alívio mesmo, né? Sim. E uma coisa que eu queria perguntar para você, aonde você acha, né? Porque você falou que o ATEC deu mais de 130, né? Em torno de 130 pontos. Onde você acha que estaria o seu menino se você não tivesse feito essa intervenção? Nossa. Hoje, o que você acha pelo que você estava vendo dele? Ele ia se fechar cada vez mais. Porque daí o cérebro dele ia amadurecer, ele ia ficar dentro da ostra. Eu ia perder ele para sempre. É isso que eu sinto. Eu já estava perdendo ele. Sim. Ele era um bebê que eu podia, no máximo, dar carinho no pé dele. Eu não podia tocar nele. Eu também senti isso. Teve um momento que eu estava perdendo já o contato com meu filho, o toque, o abraço, né? Ele não deixava abraçar, assim. Então, a gente fez essa intervenção e logo vimos a diferença, né? Daqui a pouco, é como algumas mães me dizem, daqui a pouco vão dizer que o nosso filho nem autismo era, né? Porque verdade. Eles não gostam que a gente recupere os nossos filhos dessa forma. Então, começa a dizer... Eu tenho uma mãe num grupo que ela tá com o menino dela 100% recuperado. Daí ela fala assim, olha, agora estão dizendo que meu filho nem autismo era, né? Você... Mas Deus foi tão bom. Deus foi tão bom na nossa vida que eu tive muitos amigos que acompanhou, que apalpou junto comigo tudo isso, a evolução. Até porque no começo da dieta eu não saía com ele para lugar nenhum até ele desintoxicar. Até ele não sentir vontade de ir nos lugares de comer, porque hoje eu levo ele em todos os lugares. E ele não tem vontade de comer nada. Sim, meu menino também não tem mais paladar para doce, para essas coisas, nada. Hoje, me diz uma coisa, hoje eu queria que você contasse assim, como é que é a rotina do Anthony, as coisas que ele faz, e o que ele come, o que ele não come. Se você já mudou um pouquinho, deu uma relaxada por conta que ele vai muito bem, nós já vamos dizer o ATEC dele, né, a recuperação dele, como é que tá, mas eu queria que você contasse para nós como é que é o dia a dia dele, o que ele come, essas coisas. Hoje, no dia a dia, ele ainda começa... eu fabrico os pães, os bolos, as coisas que ele gosta de comer.
Dentro desses 4 anos, ele não teve contato nenhum com glúten, com leite, nem com clara de ovo, nada. Porque ele deu essa intolerância no exame dele. Só que a gente se surpreendeu, porque antigamente, com contaminação cruzada do glúten, ele já tinha reações. E tem um mês que ele comeu um biscoito de glúten na casa de um amigo e não deu nada. Nenhuma reação. E agora a gente... que maravilhoso isso. Isso, então agora a gente tá repetindo com a Nutri dele agora. Então, vamos repetir amanhã, vou fazer a coleta dos exames para saber o IgG do ovo e do leite dele agora, porque o glúten a gente já sabe que está tranquilo. Porém, por opção, nós vamos permanecer do jeito que está. Sim. É uma coisa que vamos dizer assim, é uma coisa para ele comer esporadicamente quando realmente não tiver jeito. Mas é bom, Ana, nos traz um pouco de conforto, porque assim, a gente também, né, primeiro que a gente não quer brincar com isso, né, a gente se puder atravessar a rua da padaria, mas assim, é bom saber que no futuro, se acontecer alguma coisa, né, não vai dar nenhum grande problema, isso traz um pouco de conforto, porque a primeira vez quando a gente ouviu falar da dieta, né, a gente falou assim, como assim, né, 3 anos sem comer açúcar, sem comer, isso não existe, né, e a gente já tá aí, gente, 1 ano fazendo, né, falta aí uma média uma média, né, uma estimativa de mais 2 anos aí nessa dieta, então assim, não é o fim do mundo, estamos aí, passou 1 ano, a gente se acostuma, a gente se adapta, né? O povo brasileiro, ele é muito versátil, ele tem fé, ele é esperto, ele vai aprender a cozinhar, ele pega no YouTube as receitas, se vira, né? A outra mãe que eu entrevistei de Portugal, ela também está com o menino completamente recuperado e ela voltou a dar todos os outros alimentos, né? É uma opção de cada um. Também o menino não tem problema nenhum, já está grande, eu acho que o Brian está aí com uns 10, 11 anos, assim, vai de cada um. O importante é que a parede intestinal ela é capaz de cicatrizar, de selar e de ir embora, né? De tocar a vida normal, né, Ana? Ela se redime, Você né? tem essa expectativa também, né? Eu imagino. Então é isso. Daí, hoje a gente vai repetir esses exames, mas ele já está. Eu já devolvi o ovo para a dieta dele e ele está muito feliz. E está comendo tranquilo, assim. E não está dando reação nenhuma. Em nenhum aspecto. Nem intestinal, nem fisiológico, nem neurológico, nada. 100% intacto. Entendi. E aí ele começou a falar, porque eu acho que toda a ansiedade dos pais é ver falar, né? Eu vou te falar uma coisa, assim, socialização é importante, um monte de coisa é importante, mas o que a gente quer mesmo hoje é ver o nosso filho dizer, mãe, eu tô chorando porque eu tô com dor de barriga, porque eu tô cansado. Não é fácil para nós ouvir uma criança resmungar o dia inteiro, chorar o dia inteiro porque não consegue falar. Né? Então a prioridade de muitos pais é ouvir falar. O meu filho às vezes está chorando porque ele quis tirar o chinelo do pé. Ele não consegue. E o que desprendeu a fala do Anthony? O Anthony, né? Isso. Ele começou a ter ele começou a se comunicar daí de verdade mesmo com 3 anos e meio, assim. Ele começou a soltar devagarzinho, esporadicamente. No começo, é igual quando um bebê tá começando a falar, só a mãe entende? Era assim. Era só a mãe que entendia. Daí tudo bem. Mas eu já estava muito feliz. Eles começam a falar baixinho, não é? Isso, baixinho, você tem que prestar muita atenção. E só a gente entende mesmo, a gente tem que ficar traduzindo para as pessoas, não tem problema. E daí, hoje, todo mundo entende. Todo mundo entende o que ele fala e ele fala demais. Inclusive, ele disputa as minhas visitas. As visitas chegam em casa, ele fica numa felicidade, porque daí ele vai conversar, daí ele vai explicar toda a galáxia, o sistema solar, os planetas, enfim. Ele tá numa fase assim, muito fofinha, assim, sabe? Muito Poxa, tranquilo. Que gostoso. Que gostoso. Ele, inclusive no Instagram da minha amiga, da Jelly, que ele andou aparecendo, andou falando com o pessoal. Maravilha. Para um dia de tristeza, Deus te deu 2 de alegria, né, Ana? 2 de alegria. E aí, daí pra completar, assim, a minha fé, vamos dizer assim, eu já sabia que isso tudo funcionava.
Aí veio a surpresa, o senhor Adriel, né? Que veio assim como uma surpresa do senhor essa gestação. Então, já na gestação, a gente já fez a aplicação do REAC em mim. Na gravidez, eu fiz a dieta. Eu já faço a dieta junto com as crianças, certo? Porque me trouxe muita saúde. Me trouxe muita saúde. Uma pessoa que era explosiva, ansiosa, depressiva, TPM a 1000, entendeu? Foi zerando tudo. Foi zerando. Eu tenho outro... Hoje eu posso dizer que eu tenho saúde, graças a Deus. Então, eu não tenho vontade de voltar a estaca zero, né? Não tenho mais. Então, na gravidez, eu fiz tudo certinho, né? Não tomei as vacinas, mas a doutora me deu o aporte homeopático, eu não fiquei desprevenida. É isso que as pessoas têm que entender. Quando a gente fala que não vai aplicar uma vacina, a gente não está deixando aquele organismo vulnerável. Não é isso. Você está dando um aporte diferente para aquele organismo. Você está otimizando a imunidade dele para assim ele combater a doença. Então você não vai simplesmente se recusar da vacina e agir de forma ignorante. Não é isso. De momento algum. Isso é maravilhoso saber. Isso é muito importante. Assim, até eu falei de você, porque eu tô aí, o pessoal estava atrás daquele documento que você conseguiu, né? É muito bom ter um respaldo. Depois eu vou falar com você no privado sobre esse documento em relação às vacinas aí. Olha, Ana, a gente 10 minutos passou voando, porque foi uma delícia mesmo te ouvir. Foi maravilhoso, sabe? Que Deus continue usando a sua vida para abençoar aos outros, que foi o que fez o bom samaritano, né? Ele parou no meio do caminho para ajudar outras pessoas. É isso que você está fazendo. Muito obrigado. Eu queria que você desse um conselho para os pais, mas antes de você dar esse conselho, eu queria falar assim, que hoje, o meu conselho para os pais, né? Hoje, em média, um custo para você ter um familiar autista está girando mesmo em torno de 10 mil. Isso é, assim, uma fortuna. Agora estão se falando de genética, gente, não está nada comprovado que é genético. Existe 10% do autismo que é genético, que é o X frágil, que a criança vem com características faciais, é só 10%, mas estão e o teste é 40 mil reais. Então, assim, sabe, nós temos que abrir os olhos para essas coisas, porque as pessoas estão se endividando. É como se teu filho tivesse sequestrado. Então, fala assim, olha, põe um saco de dinheiro lá na praça, você vai pôr, você é pai. Daqui a pouco não é lá, daqui a pouco é num outro lugar, é atrás de um muro. E você vai dar, porque é seu filho e todo pai faz de tudo pelo seu filho. Então, tome muito cuidado, né? Respirem fundo e vejam bem o que vocês estão fazendo, porque eu tô achando isso, assim, tá tomando uns precedentes, sabe? Tá indo para um negócio que não para mais. Esse é o meu conselho, mas eu queria ouvir o seu. Para os pais que estão nos ouvindo. O meu conselho é assim, não tenha medo de não ter reconhecimento científico. Não tenha esse medo. Mas é difícil a dieta. Gente, é muito mais difícil teu filho chorando, gritando, e você dá um remédio para ele ficar dopado. É muito mais difícil isso. Mas você está deixando de conquistar muita coisa por causa desse processo financeiro, vamos dizer assim. Tudo bem, mas hoje eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, eu venderia minha casa para restaurar a saúde do meu filho. Então faça isso, entende? Vende a sua casa, mas faça um tratamento que realmente procura a cura disso. Cure a saúde e o sistema imunológico do seu filho. Mesmo que o ATEC dele não zere, você vai ver que ele vai melhorar muito, demais, de forma absurda. Então, melhora. Corra. Todo organismo ele tem chance de se redimir, né? E confiar. E tem dias difíceis, tem dias desesperador, e tem dias que você fecha o olho e dá o passo e confia em Deus. E pronto. E o Senhor provê todas as coisas, dá as forças. E quando você vê, você já passou pelo aquele vale e é só motivo de gratidão. É esse meu conselho. Um filme, Ana, que é uma história real de um pai que o seu filho ele tinha tanta epilepsia, tanto ataque epiléptico, que ele andava constantemente de capacete, né? E é uma história real. Porque ele caía sempre e sempre caía com a cabeça, e aí ele já chegava na escola de capacete, né? E na época os pais levaram
ao conhecimento do médico que estava tratando dele que existia uma dieta, né, cetogênica, e aí os médicos, como sempre, né, a maioria deles não levam em consideração isso. Eu sei que essa criança foi feita, esse tratamento com ele, né, com a dieta cetogênica, e depois interessante que no final do filme mostra não apenas ele, mas vários atores ali que fizeram essa dieta e que também participaram do filme, que foram totalmente curados, né? Verdade. Algo que os médicos na época, os convencionais que cuidavam do filho desse pai não acreditavam, e até impediam que os pais dessa criança fizessem tratamento com ele, né? Sim, as nossas doenças muito ligadas à alimentação, porque se olhar no passado, onde o pessoal comia comida de verdade, não tinha metade dos casos que nós temos hoje dessas enfermidades, né? Não tem. É verdade. Então, Mas olha só, nós estamos chegando aqui no final, né? E agora eu vou te fazer a pergunta. O seu menino, ele saiu do espectro? Saiu. Ah, Saiu do espectro. Hoje ele não tem estereotipia, ele não tem ecolalia, ele não tem sensibilidade, ele não precisa de rotina. Volte e meia, ele tem um comportamentozinho ali diferente, mas é muito sutil. E alguma vez ou outra ele tem dificuldade de cumprimentar as pessoas assim que chega, ou de despedir. É isso. normal, né? Normal, né, Ana? Quando a gente fala saiu do espectro, significa que a criança ela tem comorbidades tão sutis que já não atrapalha mais a vida da criança em nada. Isso é o que a medicina tradicional pressupõe para poder dizer que está livre do espectro. Para nós, eu e outras mães num outro grupo, a gente considera o ATEC, que até o número 10, qualquer criança normal pode ter 10 pontos dentro do ATEC, que é isso que você está pontuando aqui. Às vezes chega e não dá oi de imediato, qualquer menino, né? Ou às vezes tem algum comportamentozinho, mas aí qualquer criança normal. Então hoje o teu menino está fora do espectro autista, né? Graças a Deus, mas também a vocês, né, que tiveram a sabedoria que veio do alto, colocar em prática, pessoas, pelo que eu estou vendo, simples como nós, mas que deram os primeiros passos, né, Ana? E chegaram nesse resultado final tão bonito, mudaram a história do filho de vocês, né? Ele deve ter muita gratidão por vocês, né? Quem sabe um dia, quando ele entender tudo isso, né? Mas ele é uma criança maravilhosa, assim. E a Angeline também, esse pouco que ela tinha hoje já não tem mais nada, assim. E o pequenininho de ganho tá, meu Deus do céu. É uma bênção. É uma bênção, ele não para. Você em Curitiba. Em Curitiba. Então, a gente está pertinho aqui, está em Penha. Uma hora que vocês descerem para Santa Catarina, dá um pulinho aqui. Meu Deus! Estivemos em Penha, nós estivemos em Penha em janeiro, ó, se nós soubéssemos. Mas vem na próxima aqui tomar um café com a gente, conhecer o meu menino, eu quero conhecer os meninos aí, a família toda. Muito obrigada, pessoal de casa, tá terminando. Foi maravilhoso, eu amei essa live. Eu que amei, gente, não tenho palavras para agradecer. Meu Deus. Obrigada mesmo, que Deus abençoe. E que... Amém, Deus abençoe. Obrigado, pessoal. Pessoal, vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo. Vamos compartilhando aí para quem sabe, né? E vamos fazer uma outra qualquer dia desses de novo. Foi muito proveitoso. Então tá bom, estou à disposição. Obrigada, Ana, pelo trabalho, viu? Você e seu marido estão de parabéns. Tá cortando. Tá ok. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigado.